Hoje eu mandei uma mensagem pro Caio. Se eu falar sobre o homem que fala 3 idiomas, se eu falar sobre o homem que era morador de rua e conseguiu superar tudo isso e virar milionário, poucas pessoas vão saber de quem que eu tô falando. Mas também, se eu falar para vocês como que ele é conhecido, o nome dele como ele é conhecido, muitas pessoas já vão pré-julgar, vão falar que não tem a ver com o meu conteúdo, não tem a ver comigo. Mas depois que eu vi ele num podcast hoje, que eu assisti o podcast, eu percebi que as palavras que ele falou, as palavras que todas as palavras que ele falou têm a ver comigo, e é da mesma maneira que eu penso, ele também pensa, pelo menos através desse podcast, através de tudo que ele falou lá, que fez sentido para mim. Só no final que ele fala algumas coisas que não tem assim tanto a ver com espiritualidade, aí vocês podem desconsiderar. Mas a maior parte do podcast, ele queria só falar que eu concordo demais com as palavras dele. Espero que vocês procurem também ver o podcast, depois eu vou falar para vocês qual que é. E eu concordo com as coisas que ele falou e ainda digo mais. Eu digo que ele é muito inteligente, ele é muito sábio. Assim como o Catra também é sábio, foi sábio. E eu sigo muito o exemplo do Catra, que apesar dele ter aquela estratégia do hype através das músicas, que até mesmo esse cara diz que não gosta muito, é um personagem que ele usou, o hype que ele usou para chegar no sucesso, para poder no final mandar alguma mensagem que seja útil para a sociedade. Foi isso que ele falou no podcast, ele sempre vem falando isso durante a sua vida, vem falando que ele não gosta muito das letras, que ele canta, isso aí eu já estou dizendo que ele é cantor. Fica até o final para você saber quem que é. Se você já sabe quem que é, coloca nos comentários. E pessoal, não esquece de curtir para eu ver quem que tá gostando do conteúdo e também se inscreve para você não perder os próximos vídeos que virão. E continuando o conteúdo aqui, ele sempre diz isso, que não gosta muito das letras, mas é uma estratégia que ele usou para poder chegar no sucesso. Uma coisa que ele falou que eu gostei muito é que o sucesso não está mais na arte de cantar, não está mais na arte, na expressão artística. O sucesso está mais no hype, o sucesso está mais naquela coisa do polêmico. O que gera polêmica atrai as pessoas. O que gera polêmica é o que mais atrai as pessoas. Assim como o MC Catra também usou essa estratégia, mas por trás do personagem, por trás daquela pessoa que está lá cantando aquelas músicas, aquelas letras, tem a pessoa, tem o Caio no caso dele, e eu já gostava da pessoa dele, eu já sentia uma energia boa através dele, mas depois que eu vi esse podcast que eu vou indicar para vocês, depois disso, eu vi que as ideias dele são muito parecidas com a minha, principalmente a parte de fractais, que ele falou que ele sente que as pessoas são fractais divinos, fractais de Deus. Uma coisa que ele falou que eu achei bem interessante é que talvez Deus nem esteja observando a gente. Talvez Deus, assim como existe a hierarquia, deixou os anjos, deixou orixás, anjos, ou que seja, os espíritos que você queira chamar, sob o comando dele para fazer as coisas no mundo. E a gente sendo, assim, igual a teoria que eu sempre falo para vocês, da gente ser fractais de Deus, isso pode responder muitas questões, como a questão de a gente apagar a memória quando vem para cá, para o plano físico, a gente não se lembra de nada, e ao mesmo tempo tem os anjos a nosso favor que nos servem, tem os espíritos que nos servem, seja como você queira chamar esse tipo de espírito. E mesmo assim a gente tem muito poder nesse mundo. Isso responde muitas questões, é lógico que eu não sou dono da verdade, ninguém é, mas uma coisa que dá pra gente refletir, da gente pensar, quem tiver a mente aberta, pode pensar nisso. E o nome do cantor, para você que quer saber, ele é o MC Lan. Se eu falasse no começo do vídeo, talvez muitas pessoas iam pré-julgar e já iam mudar o vídeo. Mas lembrando que o MC Lan é um personagem. E o Caio que deu essa entrevista, ele é uma pessoa muito intelectual, que tem muito conhecimento
E eu aconselho vocês verem, tem 3 horas o podcast, mas ele fala muitas verdades. É o Flow Podcast, vocês acompanham lá depois se quiserem. É uma coisa que não tem como eu não indicar para vocês verem, porque as verdades que eu falo nos meus vídeos, ele tá representando tudo nesse podcast. É o meu pensamento, muita coisa que eu penso tá ali. Muita coisa que eu tenho como verdade, ele citou lá nesse podcast. Então, vocês, se quiser, pode acompanhar lá, mas não se esqueçam de se inscrever no meu canal, continuar acompanhando os vídeos aqui. Eu falei isso tudo porque eu me senti representado. E se você se sentir representado também, volta aqui nesse vídeo e comenta para me saber se você é aquele 1% que vai se sentir representado também nessas falas do MC Lan, na verdade nas falas do Caio.